Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar três maneiras ou três técnicas diferentes para você chegar no mesmo resultado quando você precisar modelar cilindros no programa que posteriormente serão executados lá na máquina através do processo de usinagem 3D, ou seja, é um relevo 3D, tá? Eu vou mostrar três técnicas diferentes para você chegar no mesmo resultado. A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Construção, programação, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá que o pessoal está sempre ajudando. E caso você não esteja vendo no canal do YouTube CNC em Ação, eu criei um outro canal específico só para assuntos relacionados a CNC. Então alguns vídeos vão estar no canal Feito de Madeira, e também o mesmo vídeo vai estar no canal lá CNC em Ação, mas lá é só voltado para assuntos relacionados a CNC, tá ok? Então vamos lá. Aparentemente aqui, quem olhasse diria, pô, é três cópias da mesma coisa. São três ali, metades de cilindros, né? Porque assim, na CNC normal de 2 eixos, a gente até consegue fazer um cilindro perfeito, porém trabalhando pelo processo de trabalhar os dois lados do material. Aí já é um assunto de outro vídeo. Da mesma maneira também que se você quisesse fazer um cilindro, você poderia usinar duas metades e colar uma na outra. Você teria um cilindro perfeito. Aqui são metades de cilindro ou forma cilíndrica, tá? Então vamos lá. Agora aqui eu vou mostrar cada uma das técnicas que eu fiz, porque agora aqui já fica mais evidente que não é mais a mesma coisa. Por aqui a gente vai dizer, pô, é exatamente a mesma coisa. Sim, se chegou exatamente ao mesmo resultado, mas a técnica utilizada foi diferente em cada um dos processos. Então aqui nessa primeira etapa, nessa primeira eu vou tratar como cilindro, tá? Mas entendam aí, é metade de um cilindro. Nesse primeiro cilindro aqui, essa forma cilíndrica, eu utilizei o processo daqui da aba modelar, varrimento por duas guias, tá? Aqui eu utilizei o recurso tornear, na verdade, né? Tornear, deixa eu só conferir aqui. Tornear. E aqui eu utilizei extrudir ao longo do vetor. Vamos fazer cada um deles aqui novamente. Então, toda vez que você for utilizar o recurso de varrimento por duas guias, é como o próprio nome já diz, você vai precisar de duas guias. Tá? Eu vou apagar eles aqui, senão vai ocupar o espaço aqui. Então, toda vez que você for utilizar esse processo de varrimento de duas guias, você precisa ter dois vetores. Aqui, para fazer o cilindro perfeito, vamos supor, a gente começa fazendo um só, que vai definir aqui o comprimento desse cilindro. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos deixar exato ele. Está aqui com 100 milímetros. Só para conferir aqui, ó. Tá vendo? Tem 100 milímetros. Eu vou copiar ele. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e copiei, tá? Só que, assim, esse varrimento por duas guias, ele é aplicado em outras situações. Mas para fazer aqui, se você quiser ter um parâmetro exato, controlar a altura desse seu cilindro, qual que vai ser a distância, a gente também utiliza aqui de fazer o seguinte. Vamos utilizar aqui, ó, desenhar um retângulo, tá? Assim. E aqui a gente define qual que vai ser esse tamanho do cilindro, porque a gente vai precisar desenhar um outro vetor aqui, que é o vetor que vai ser utilizado para extrudir aqui no varrimento por duas guias. Então vamos supor, eu quero fazer um cilindro de 30. Tá? Então eu faria um quadrado aqui de 30, um retângulo na verdade, né? Um retângulo de 30 por 100. 30 por 100. Fiz isso daqui, aí fica fácil, porque depois eu vou pegar aqui, ó, eu não preciso nem utilizar aqui o recurso de desenhar um arco. Eu posso vir com um círculo e puxar ele aqui, e depois eu corto aqui com a tesoura ou com a ferramenta de trimar, aparamento interativo, e eu já vou ter a metade do arco.
Mas vamos seguir como foi feito ali no exemplo com 40, tá? Mesma coisa, então aqui esse meu retângulo, ele precisa ter 100 por 40. Vou colocar exato aqui, ó. Opa, calma aí. Se você modificar ali, ele vai modificar proporcional. Quando você quiser aumentar alguma coisa e não for de maneira proporcional, tem que desassinalar isso daqui. Agora vai. 40, tá? Esse daqui, nesse primeiro modelo aqui, só está servindo como referência para mim posicionar as minhas guias, ó, exatamente no local que elas devem ficar. Aí eu venho com a ferramenta aqui desenhar círculo, pego o meio aqui do retângulo, vou puxar até a margem, tá? Tenho ele aqui, só que o que eu preciso é só o arco dele aqui. Então eu vou pegar agora a ferramenta aqui, ó, paramento interativo, vou cortar aqui, tá? Vou cortar aqui. Ele só ficou assim porque tinha esse outro vetor aqui, tá? Mas se não tivesse, enfim, eu não tirei ele daqui. Aí sobraria aqui, ó, sobrou o arco. Só que aqui teve um problema que foi o seguinte, ele acabou emendando com o vetor que já existia, tá? Então o que tem que fazer? Se acontecer de emendar assim, então você tem que fazer isso. Porque algumas possibilidades ele emenda e não emenda. Se for para não ter esse problema de emendar, quando você for utilizar aqui a ferramenta de aparamento interativo, você desassinala isso daqui, ó. Vou desassinalar, vou cortar aqui, vou cortar aqui. Tá? Agora, pode ver que ele não emendou, tá vendo? Eu tenho um vetor aqui, eu tenho um aqui no canto, vamos apagar o retângulo, porque agora não precisa mais dele. Aqui lá a gente só utilizou como referência para ficar exato aqui, tá? Então eu já tenho as minhas duas guias e eu já tenho o vetor que vai ser utilizado aqui, de forma exata. Então tem que fazer esse esqueminha que eu fiz ali para você ter o controle sobre o que vai ser criado. Porque, por exemplo, se eu estico um pouco mais isso daqui, coloco ele um pouco mais espaçado do que a altura que eu queria do cilindro perfeito, o que acontece? Ele vai escalar para uma altura diferente, então não vai ter mais o tamanho que eu queria. Então, por isso foi utilizado o retângulo como referência. Agora você vem na aba modelar, tá? Tá aqui no cantinho, ó, embaixo da letra I ali, ó. Vocês estão vendo o mouse aí? Modelar. E a gente vai utilizar isso aqui, ó, varrimento por duas guias. Sempre que for utilizar esse, você começa selecionando dois vetores abertos, tá? Dois vetores abertos ou dois segmentos. Usar seleção. Pode ver que no mouse agora ficou um desenho diferente, tá vendo? E esse desenho, a próxima vez que você clicar aqui, ó, ele vai selecionar, que é já o vetor, tá? O vetor que vai ser utilizado. Já fica uma outra referência também. Observa que nessas linhas aqui que eu selecionei, tem uma setinha apontando para baixo, tá? Para essa aplicação, tem que estar as duas para baixo. Se não tiver as duas para baixo, elas vão se cruzar, vai ficar um negócio esquisito. Então, se por acaso, quando você for criar algo do tipo, tiver tipo assim, ó, tá vendo? Um para cima e um para baixo. E eu aplicar, ó, olha o que vai criar. Tá vendo? Então é só esse probleminha aqui, ó. As duas setinhas tem que estar apontando para o mesmo lado. Não importa se é para baixo, não importa se é para frente, se é para baixo ou se é para cima. Inverter aqui, ó. Vou iniciar e vou aplicar, tá? Então agora aqui na vista 3D já criei o cilindro por essa forma, que seria o varrimento por duas guias. Esse daqui dá para fazer utilizando ele, mas o que acontece? Ele é interessante porque esse varrimento por duas guias ele pode ser utilizado em outras situações em que você quer fazer algo com formato cilíndrico, mas afinando. Entenderam? Eu poderia da mesma forma colocar isso daqui e colocar essas duas guias inclinadinhas. Tá? Aí eu faço um outro vídeo falando a respeito disso daí. Porque é mais ou menos quando vai fazer um braço de uma guitarra, um braço, a parte de trás arredondado e tal. Então você consegue, tipo, colocar essas duas linhas um pouquinho mais fechadas na parte de cima e ele vai fazer esse arredondamento. Mas aqui a gente está utilizando para o propósito de cilindro.
Então foi utilizada a primeira. Agora nessa segunda aqui, mesma coisa. Vamos utilizar agora o retângulo como uma referência para fazer logo o desenho da maneira mais eficiente. Então eu faria aqui um retângulo de 100 por 40. 100 por 40. Vamos ver se puxa aqui certinho. Tá, 100 por 40. Como vai tornear? Ou seja, imagina o seguinte. Imagina que você tem um caderno, tá? Um caderno fechado. E quando você abre a folha, assim, dá um 180, você abre um caderno, tá? É a mesma coisa, o mesmo processo que utiliza aqui. Conforme você faz esse ato de abrir uma folha e rodar, ou seja, a gente vai virar esse vetor, é como se ele virasse de um lado até o outro e fosse preenchendo esse espaço, tá? Então, para fazer esse processo, a gente vai precisar de metade do retângulo aqui e a gente vai criar um cilindro. Então, nesse caso, eu já criei o retângulo aqui. Eu vou pegar bem na metade dele aqui, ó, e vou fazer isso daqui. Opa, selecionei errado ali, eu peguei o arco. Vou voltar aqui, ó. Vou selecionar a metade. Vou vir com a tesoura aqui, vou cortar aqui e vou cortar aqui, tá? Então, é isso daqui. Esse tornear aí, ele tem várias outras aplicações também, tá? Para fazer várias outras peças, moldes, contorno de silhueta, mas seguindo esse conceito que eu disse, a gente vai ter uma forma, ela vai ser torneada, ou seja, ela vai ser rodada, tá? Ela vai ser rodada e ela vai preencher esse espaço ao rodar. Então agora vamos voltar na aba modelar e vamos vir aqui no recurso, a criar um componente, rodar o tornear. A gente vai selecionar aqui o vetor e vai deixar esse turn aqui, ó, rotate, tá? Ele vai rodar em torno do vetor mesmo e vamos aplicar, tá? E novamente aqui criamos ele, entenda? Então aqui a gente tinha, vamos dizer assim, como se formasse uma letra C bem comprida. Aí quando a gente utiliza esse recurso, o que ela faz? Ela dobra, é a mesma coisa que a gente estivesse abrindo aquela comparação que eu fiz, uma folha de um caderno, a gente abre e vai lá do outro lado. Então, quando ela faz esse processo, ela vai preenchendo, ou o vetor vai preenchendo para formar, nesse caso aqui, o cilindro. Aplicar aqui e fechar. Tá? E, por fim, a última técnica aqui, que é extrudir ao longo do vetor. Nesse caso aqui, a gente só precisa de uma guia, de um vetor que tem o comprimento total. E a gente também vai precisar de um vetor que vai ser extrudido ao longo disso daqui, tá? Esse daqui, ele precisava de 2, que seria o varrimento por 2 guias. Aqui só vai precisar de 1 e aqui do vetor que vai ser colocado aqui. Só que a gente imagina que diferente desse daqui de rodar, é a mesma coisa que a gente pensa num arco e daí a gente fosse colocando vários arcos, um atrás do outro, tá? Ele vai ser colocado aqui, ó, ao longo de todo o comprimento desse vetor, tá? Como se fosse um na frente do outro. Então, agora, para utilizar esse recurso aqui, você vai vir na aba modelar e vai selecionar essa ferramenta aqui, ó, extrudir forma ao longo do vetor, e vamos aqui selecionar primeiro o vetor por onde vai ser extrudido, onde vai ser colocado essa forma, que vai ser esse daqui, usar seleção e quando o mouse fica com aquele desenho ali do lado, você clica no modelo. Então agora eu cliquei aqui, selecionei ele e vou aplicar, tá? E agora aqui nós temos 3 cilindros ou meio cilindros, né? Meio cilindros que foram feitos através de técnicas diferentes. Aqui eu estou utilizando técnicas diferentes para chegar ao mesmo resultado, mas em algumas situações uma técnica ou outra vai ser melhor aplicado. Só estou mostrando aqui que, enfim, é uma possibilidade, tá ok? Então, só mostrando aqui um adicionalzinho, aquela questão aqui do braço da guitarra que eu falei. Então, só para ficar de exemplo aqui também, aí era aquela questão que eu disse o seguinte, ó, se eu pego esse vetor aqui, por exemplo, inclino ele um pouquinho aqui, ó.
Inclino ele assim, ó. E utilizo a técnica de varrimento por duas guias aqui, ó. Vou selecionar esses dois. Vou colocar usar seleção. Vou selecionar esse vetor e vou aplicar. Tá? Aí nesse caso, ó, ele criaria isso. Tá vendo? Então por isso assim, cada um tem uma aplicação que ele é mais específico. Mas aqui eu cheguei no mesmo resultado com técnicas diferentes. A questão o problema desse varrimento por duas guias aqui, é que é meio difícil de você ter um controle exato em função desse escalar dele aqui, tá? Mas dá para você ir modificando alguns fatores, porque por exemplo, se eu reiniciar aqui, ó, tá vendo que aqui tem escalar seleção com largura, que ele não vai escalar, tá? Porque quanto mais ele ficou largo, ele escalou a altura também. Agora aqui não, agora aqui ele vai manter a altura. O lado maior aqui mais alto, vai ter a mesma altura desses cilindros aqui. Quer ver? Tá vendo? Então a altura mais alta aqui, ó, tem isso daqui. Só que daí ele ficou, ele não fez aquela coisa de escalar. Daí você pode ir testando, tá? Só que aí cada técnica é mais eficiente para uma situação. Deixa eu aplicar aqui. Deixa eu fechar. Enfim, toda vez que você for trabalhar com modelagem, a gente faz ou chega ao resultado pelo processo de usinagem 3D. Tá? Isso daqui, ó. Opa. Criar um percurso de acabamento que seria uma usinagem 3D. E também lembre-se, toda vez que for um relevo assim mais profundo, sempre faça o desbaste antes, porque geralmente nesses processos o que acontece? A gente utiliza uma fresa para fazer o desbaste, ou seja, para remover excesso de material, e depois a gente vai com a fresa de acabamento, que é uma fresa mais frágil, uma fresa mais fina, tá? E consequentemente muitas vezes é uma fresa muito mais cara. Em algumas situações, quando a gente fala de relevo mais superficial, ou seja, profundidade menor, dá para partir do início para o final, digamos assim, sem a necessidade de fazer o desbaste. Mas vamos fazer o processo aqui como deve ser feito. Então, toda vez que você seleciona aqui um processo para fazer um desbaste, um relevo 3D, uma usinagem 3D, ele vai abrir essa caixinha aqui, ó, que está dizendo a espessura do material. Tá vendo a espessura do material? E vai ter esse desenho aqui, sendo que o marronzinho mais escurinho é o material, ele representa o material todo. Essa parte mais clarinha, ela representa aqui o seu modelo. Nesse caso, como ele está até em cima aqui, significa que ele está rente com a superfície do material. Se você quiser descer ele dentro do material, você pode colocar aqui, por exemplo, assim, ó, 2 milímetros. Tá vendo? Então tem 2 milímetros da superfície, o modelo está embaixo, dentro do material. Tá, ok? Aí cada situação é uma situação. Às vezes pode utilizar aqui em cima, às vezes é interessante dar uma rebaixada com relação à superfície, porque a gente está falando às vezes de trabalhar com madeira, e às vezes a madeira envelhece, fica a superfície não fica de uma cor legal. E dependendo do seu projeto, às vezes você vai fazer essa usinagem e vai ficar parte daquele material. Porque se tiver muito rente aqui, às vezes nem vai remover, tá? Vai dar só uma passadinha, às vezes fica uma marquinha. Então, muitas vezes é melhor dar uma diferencinha aqui, tá? Mas enfim, aqui eu vou deixar só 1 milímetro, tá mais do que o suficiente. Vou dar um OK. E, por fim, agora aqui a gente vai selecionar a ferramenta para fazer esse desbaste. Aí, como é o desbaste, não tem tipo assim, precisa ser essa ferramenta, precisa ser aquela ferramenta. Aí tem vários fatores, porque tipo, usar uma ferramenta muito fina também vai prolongar muito o trabalho, mesmo fazendo desbaste. Utilizar uma ferramenta muito larga também vai, dependendo, aí cada equipamento é equipamento. Eu vou dizer assim, dependendo se o equipamento for um pouco mais fraco, vai forçar demais.
tá? Mas enfim, vamos supor aqui eu estou selecionando uma fresa de 6 milímetros. Ela vai fazer aqui o... Como eu criei uma área de trabalho pequena, eu vou colocar para fazer na área toda aqui. Eu vou colocar aqui ó, como material. Se eu quiser que seja só em torno dos modelos, eu deixo o modelo aqui. É interessante que se tem uma folga aqui, pelo menos do mesmo tamanho da ferramenta, para ela descer no cantinho. Tá? Só que daí toma cuidado, porque enfim, se tiver muito na mesma altura do material, pode ser que ele já desprenda a peça. Se tiver sobrando uma camadinha, aí sem problema. Tá? Aqui eu vou colocar no material só para dar um destaque. E vou calcular aqui. Ó. Aí pode selecionar aqui. Ó, se quiser fazer varrimento em nível Z. Aqui, ó. Varrimento em Y, varrimento em X. Tá? Ou esse varrimento aqui tem o varrimento normal e tem aquele do nível Z ali. Tá? Vamos colocar aqui e vamos calcular. Tá, então aqui ele já calculou, obviamente que aqui com base nos parâmetros da ferramenta, porque pode ver que aqui tem várias camadas de desbaste. Por que tem várias camadas de desbaste? Porque a minha ferramenta aqui, ó, se eu venho aqui na ferramenta, ela está especificando que a profundidade máxima que ela consegue dar em cada passe é 5 milímetros. Se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, que essa ferramenta ela dá conta de fazer uma remoção ali de 10 milímetros e calculo, aí vai ser 2 passadas, 3, né, na verdade. Aqui, na verdade, ele não vai fazer 10, 10, 10. Ou fez, né? Na verdade ele fez. Porque quando é passe normal na máquina, quando você coloca assim, tipo 3 passadas de 4 milímetros e tal, dependendo da espessura do material, ele divide por 3. Ele não vai fazer tipo 2 passadas no que você especificou e o que sobrar na outra. Mas aqui no desbaste ele está fazendo assim. Ó. Ele fez uma de 10, uma de 10 e uma de 5 aqui. Tá? Uma de 5. Então vamos executar isso daqui, ó, simular, dar um play. Então aqui ele realizaria o desbaste, tá? Que aqui é uma peça, um cilindro é uma peça tão simples que até com uma ferramenta sem especificação assim, como é indicada quando é formas curvas, uma tipo ball nose, uma cônica, ele já chega num resultado legal. Obviamente que por ser uma ferramenta bem grossa aqui, ficou bem marcado. Aí a gente vem para o processo de acabamento aqui, ó, a usinagem 3D. E aqui, obviamente, acaba entrando uma ferramenta mais fina para dar aquele acabamento, detalhamento. Novamente aqui, vamos deixar aqui já que eu fiz o material todo lá. E essa ferramenta aqui, esse daqui ele não vai trabalhar por tipo assim, por escala. Porque, enfim, a gente já fez o desbaste e aí que está o ponto. Como é um desbaste profundo, se você só faz esse procedimento, a fresa ela vai entrar em determinados pontos, por exemplo, 25 milímetros de profundidade. Tá? Em equipamentos grandes, com ferramentas grandes, seria até uma possibilidade isso, mas muitas vezes a ferramenta que você vai utilizar, ela nem vai ter essa capacidade de corte. Se ela fizer isso e entrar numa profundidade dessa, a chance de quebrar é enorme. Tá? Mas enfim, agora aqui, como já foi feito o desbaste, sobrou só uma casquinha para ela retirar aqui. Ó. Agora eu estou utilizando uma ball nose de 3 milímetros e vou calcular. Tá vendo? Aí sobrou só uma casquinha para ela remover. Já foi feito o desbaste, agora ela só vai dar o acabamento na peça. Vamos dar um detalhe aqui. Tá vendo que a gente tem de resultado aqui, ó? E essa simulação é bem fiel ao resultado, até mesmo na questão de erro. Se às vezes você vê, tem umas pontinhas meio estranhas aqui e tal, pode ser erro na geração do modelo. O modelo, na hora que a gente cria, se você gerou o percurso aqui, tá vendo que tem umas coisas que você tá vendo que não é assim que deveria ficar, refaz ali, revisa, na verdade, né, o modelo que foi criado. Tá? Mas enfim, aqui não tem nada de irregular. Agora eu vou simular aqui por cima, passando a ball nose. Tá vendo como ele está reduzindo as linhas?
E aqui, ó, teria a peça já com um acabamento melhor do que aquela ferramenta. Lógico, aquela era uma de 6 milímetros, só que aqui ainda, se quiser, enfim, dá para melhorar mais ainda. Como que melhora mais ainda o resultado? Diminuindo o passo lateral. Tá? Só conforme você diminui o passo lateral, consequentemente você aumenta o tempo de trabalho. Então agora vamos colocar aqui um passe de... Vou colocar 0,48, meio milímetro. Tá? Vai ser bem mais demorado, mas vamos melhorar mais ainda aquele resultado ali que apareceu. Olha agora o tanto de linha aqui que tem sobre o percurso. E vamos dar um play. Deixa eu tirar aqui só para dar uma olhada no que tem de resultado. Vendo? E agora vamos simular o que foi criado agora de percurso por cima, com um passe lateral de 0,5 milímetros. Olha ele executando. Tá vendo que já está ficando praticamente liso aqui, ó. Liso. E por fim aqui o resultado. Tá vendo? Então quanto menor esse passe lateral, maior a qualidade do resultado final. Só que isso implica em muito mais tempo. Por exemplo, esse processo e tal demoraria, só para fazer esse processo aqui, aproximadamente 1h20. Óbvio que aqui é só uma simulação, mas sim, tem trabalhos que são feitos em CNC Router que demandam dessa qualidade. E tudo é uma questão, obviamente, de valor, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, vai demorar tanto tempo e tal. Mas cada um tem ciência do tempo ali. Você já sabe que você já vai agregar um valor de pelo menos ali, para quem trabalha com padrão de hora-máquina e tal. Pelo menos, vamos supor, se eu fosse demorar 1h20 para fazer essa peça, o cliente pediu e tal, eu já agregaria ali de valor uns R$120, considerando 120 R$100 a hora máquina, uns R$120, tá? São só exemplos que eu estou dando, mas, por exemplo, quando você vê esses quadros aí, que são feitos através de usinagem 3D, eles demoram horas, tá? Eles demoram horas para serem feitos, mas eles saem com um acabamento perfeito e também o valor vai lá em cima, tá? Não é questão de tipo, não compensa. Não compensa. É referente ao valor, tá, ok? Se o cliente precisa, o cliente vai pagar, aí é bom para nós, né? Então, basicamente é isso. Tá? Então, aqui, voltando aqui ao tema, teria feito a questão dos cilindros, mostrei como se faz de formas diferentes. E aqui está essa forma aqui meio diferenciada, mais puxada para um cone, que foi aquela situação que eu disse, cada das maneiras que eu fiz, ou das técnicas que foram utilizadas, às vezes elas são necessárias para determinada situação. Como é o caso, para fazer algo tipo isso, eu precisaria utilizar a técnica que foi empregada, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal e caso não esteja vendo no canal CNC em Ação, fica aí o convite também para dar uma olhada lá. Falou!